Opa, e aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui é para você que deseja empreender no mercado de impressão 3D e não sabe muito bem por onde começar. O que é necessário, o que você deve fazer. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, modelagem, impressão 3D, deixa o seu like para fortalecer. Isso aí fortalece demais para que a gente continue trazendo conteúdo de valor sobre modelagem e impressão 3D. Caso você não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre que a gente postar novos vídeos aqui, você receber aí no seu aplicativo. Beleza? Turma, a primeira coisa que vocês devem ter em mente antes de abrir um negócio de impressão 3D é entender que impressão 3D não dá dinheiro fácil. Apesar da gente sempre escutar aí ofertas que prometem ganhos absurdos com impressão 3D, começando absolutamente do zero e de forma rápida, é importante ter alguns conhecimentos prévios e alguns cuidados para que você não caia nesse tipo de cilada, tá? O que acontece? A impressora 3D é uma máquina que você consegue prototipar produtos, tá? Em um determinado tempo de acordo com a capacidade da máquina. Então terá aí no mercado impressoras que conseguem uma velocidade mais rápida na impressão, porém não é só a máquina que vai te trazer resultado a longo e também a médio prazo. Tá? O que é mais importante que isso? É justamente os conhecimentos que você tem e o planejamento que você tem no seu negócio para que você consiga usar, além da ferramenta, todos os conhecimentos aí que agreguem ao seu modelo de negócio. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Caso você tiver alguma dúvida durante esse vídeo, pode deixar também no campo abaixo que eu vou responder você. Hoje, para você começar a trabalhar de casa com impressão 3D, primeiro você precisa ter a máquina, o processo FDM ou a de resina, tá? Você precisa ter a matéria-prima, que no caso aí para filamentos, né, para deposição de material, você vai usar o PLA, o PETG ou o ABS. Você precisa ter também um programa de criação em 3D, que no caso aí a gente consegue utilizar o Fusion 360, o Blender, e você também precisa ter um programa de fatiamento, que é onde você faz a programação da sua peça para que ela seja impressa na impressora 3D. Lembrando que a gente só consegue imprimir a peça caso ela for configurada em um software de fatiamento, e é ideal que você coloque ali todas as configurações necessárias para que você tenha uma peça de qualidade e também uma peça que funcione aí na sua aplicação. Dependendo do tipo de modelo, a gente consegue utilizar menos material, ganhar mais tempo, e é muito importante que você domine essa técnica, esse processo de fatiamento, para que você tenha aí exatamente no processo final, exatamente a peça com as características que você precisa. Muitos usuários de impressão 3D deixam isso de lado e acaba correndo atrás desses conhecimentos somente depois de comprar a impressora. Então, normalmente a gente recomenda aqui o caminho reverso, tá? É necessário primeiro que você busque conhecimento, tenha os fundamentos sólidos, aí sim você consegue selecionar a máquina de acordo com o produto, selecionando assim também sem erro a matéria-prima. Uma dúvida comum que pode surgir aí para você é sobre a escolha da máquina. Então, o que eu recomendo aqui sobre a escolha da impressora 3D? Basicamente, existem dois tipos. A impressora 3D FDM, que é a deposição de plástico derretido ali, camada sobre camada, e nós temos também a impressora 3D tipo resina, onde a gente consegue uma resolução muito maior pela sua característica de produção. Então isso vai fazer diferença no seu modelo de negócio, porque de acordo com o seu produto você vai conseguir selecionar a sua máquina. As máquinas, normalmente, elas possuem algumas características que diferenciam uma da outra, né? Por exemplo, a sua capacidade, a sua mesa de impressão, a sua velocidade, isso tudo deve ser fatores que você deve levar em consideração na hora de selecionar o seu equipamento. Antes mesmo da compra, é necessário você validar ali tanto o produto quanto os conhecimentos que você vai precisar para atuar no mercado, para que assim você faça a melhor escolha. Eu não vou aqui indicar uma máquina específica para você, mas hoje em dia, dependendo aí da sua aplicação no produto que você escolheu fabricar, eu posso te recomendar da melhor forma possível. Caso você ainda não selecionou sua máquina, caso você ainda esteja com dúvida em qual máquina pegar, deixa aqui nos comentários abaixo que eu vou te ajudar nessa seleção de máquina, tá? Porque a máquina, ela definitivamente deve ser escolhida de acordo com o tipo de produto que você quer oferecer. Então a escolha da máquina ela é fundamental para que o seu negócio aí ele dê certo. Ao comprar a máquina, você se depara ali com a abertura da caixa, com as peças separadas e você monta as peças. Basicamente é assim que funciona uma impressora 3D hoje. Tá? Você não precisa ali de muita dificuldade para ter a sua impressora, a sua máquina funcionando
na sua bancada. É muito importante toda vez que chegar esse equipamento ou chegar uma máquina nova, você analisar exatamente o manual de operação dela, tá? Por quê? Porque ali pode ter algumas dicas e algumas recomendações importantes para a qualidade da sua peça em 3D. Então, uma dúvida que surge muito também é sobre a configuração da impressora 3D. Normalmente ela possui ali o eixo Z, X e Y, e todos esses movimentos ali são feitos por motores. Então, se esses motores aí não estiverem bem ajustados na estrutura da máquina, se a sua máquina ela não estiver bem rígida ali, com os parafusos todos bem apertados, caso ela não esteja, por exemplo, com as correias também bem ajustadas, você pode ter problemas, tá? Então, fazer uma manutenção prévia aí a cada 15 dias, depois que a sua impressora 3D começar a trabalhar aí, vai fazer também com que você tenha menos problema durante esse tempo aí de utilização da máquina, tá? Então, fazer manutenções prévias aí, sempre ficar atento a essas calibrações aí, vão permitir que você tenha peças de qualidade e você consiga ir ao longo do tempo adaptando seus produtos, melhorando, caso você ainda não selecionou o produto, caso você ainda tenha selecionado um produto só, ao longo do tempo, fazendo isso, você vai conseguir otimizar, tá? E o que faz mais diferença em tudo é justamente essa mentalidade, tá? De sempre otimizar o seu trabalho para que todo dia você seja 1% melhor. É isso que, de fato, vai fazer com que você, ao longo do tempo aí, tenha resultados extraordinários com qualquer empreendimento. Depois que a gente tem a máquina montada e pronta para uso, é necessário selecionar um produto para que esse produto ele seja fabricado. Aí que entra os tais arquivos em STLs. O que acontece? Esses arquivos em STLs nada mais é do que arquivos em 3D que são feitos em programas CAD. E hoje a gente consegue ter acesso a vários arquivos, a milhares de arquivos de forma gratuita em sites como Thingiverse, Cuts, que outros criadores criaram e colocaram ali. Então, além da impressora 3D ser uma fonte de renda, a modelagem 3D também acaba agregando muito valor ao seu modelo de negócio, porque você consegue, além de criar produtos personalizados para imprimir na sua impressora 3D, você também consegue prestar serviços relacionados a essa mesma habilidade, a modelagem em 3D. Por isso que a modelagem em 3D ela é fundamental no seu modelo de negócio para que você tenha diferenciação e não caia aí na malha fina de direitos autorais e coisas do tipo. Tá? Quando você tem ali um diferencial no seu modelo de negócio, esse diferencial ele te deixa à frente da sua concorrência e isso, consequentemente, tá, te permite aí pegar novas demandas, pegar melhores demandas e, obviamente, aumentar aí os seus lucros e resultados no seu negócio. Então, começar um negócio de impressão 3D em casa, teoricamente, é simples, porém, você deve ter em mente todos esses blocos de conhecimentos aí de forma separada, porque daí você consegue, de acordo com o seu equipamento, selecionar o melhor produto, otimizar o produto no software de fatiamento, caso você precise adaptar esse produto em um programa CAD, você consiga, e tudo isso faz diferença aí, principalmente quando você precisa de rapidez nesse processo de teste, validação e otimização do produto. Depois que a gente seleciona o produto em 3D, ou que você tenha modelado ou que você tenha pegado em um site gratuito ou pago, você precisa otimizar esse produto para que ele tenha o máximo de qualidade, sendo fabricado na sua impressora 3D. E existem alguns parâmetros que a gente recomenda para usuários iniciantes que devem ser configurados antes de partir para o processo de produção. Uma delas, temperatura. Caso você não tenha uma temperatura bem regulada aí, ou o filamento ele vai sair com muita facilidade, o que forma deformações na sua peça, deixa a sua peça com menos resistência, tá? Em um aspecto visual também ali não bacana, tanto na estrutura interna quanto na estrutura externa. Temos também a questão da velocidade. Se a sua velocidade não estiver bem regulada de acordo com o seu equipamento, isso pode dar problema também. E temos a questão da matéria-prima, ou seja, a matéria-prima, se ela não for uma matéria-prima de qualidade, uma matéria-prima que você confia e que usuários confiam, primeiro, você não vai saber configurar corretamente, porque mesmo que o material ele seja colocado ali em testes específicos, né, alterando ali a temperatura até chegar na temperatura ideal, você possivelmente não vai conseguir utilizar ele ali, principalmente por conta dessa deposição inconstante que pode ter no meio desse filamento, tá? Ele pode ter algumas impurezas e isso dificulta, principalmente para que a gente tenha peças
de qualidade. Então, escolher um material, uma matéria-prima aí, vai ser também um fator importante para que você tenha, no final do processo, peças de qualidade com a sua impressora 3D e no seu empreendimento de impressora 3D em casa. Então, evitando os erros mais comuns relacionados à impressora 3D, você não precisa se preocupar tanto aí, tá? O que acontece? Normalmente, os usuários novatos de impressão 3D pecam em alguns processos, tá? Eu vou falar aqui para vocês alguns deles que faz muita diferença, principalmente para que você tenha peças de qualidade com a sua impressora 3D, que é o nivelamento da mesa. Se a sua mesa ela não estiver bem nivelada, o que vai acontecer ali é que você não vai ter uma primeira camada de qualidade, e a primeira camada de impressão 3D é uma das principais camadas da sua peça, porque é ela que dá a base ali para toda a estrutura, né, que será fabricada ali camada sobre camada. Outra também a temperatura. Então, como a gente falou aqui, se a temperatura ela não estiver bem regulada, ela vai causar problemas na sua impressão 3D. Isso é um erro comum também entre usuários novatos dessa tecnologia. Matéria-prima também entra nessa questão, porque se você não tiver uma matéria-prima de qualidade, nada feito. E algumas configurações para otimizar essa primeira camada. A primeira camada, ela é importante porque, como eu falei para vocês, ela é a base ali de toda a estrutura da sua peça. Então, o que a gente recomenda para primeiras camadas? A gente recomenda ali uma velocidade menor, um fluxo maior nessa primeira camada, também uma temperatura um pouquinho maior e, se necessário, uma aderência de mesa ativada, como o Brim ou Raft. Isso também facilita para que a sua primeira camada ali ela fique bem aderida na mesa, o que impede, por exemplo, de você ter que utilizar outros recursos aí que não é tão recomendado, tá? Como eu já vi pessoas utilizarem água com açúcar, por exemplo, cola bastão. Isso não é recomendado, turma. Por quê? Porque impressoras 3D, elas possuem algumas otimizações que você, criador, que nós, criadores, temos que levar em consideração. Por exemplo, eu não vou ter tanta facilidade de imprimir um ABS em uma impressora 3D aberta. Posso, por exemplo, trocar essa matéria-prima por PLA ou PETG, dependendo do produto. Não é todos os produtos que a gente vai conseguir fazer essa troca. Dependendo do produto, eu vou ter muito mais facilidade de trabalhar, o que vai aí acarretar em menos desperdício de material. Então, quando a matéria-prima é boa, quando eu consigo utilizar a matéria-prima de acordo com a máquina que eu tenho, eu costumo desperdiçar menos, tá? Isso é muito bom para você que é usuário novato de impressão 3D, para você que já é um usuário de impressão 3D aí com muito tempo de experiência, e isso é fundamental para que você consiga aí no final do processo também ter o seu empreendimento em casa com impressão 3D da melhor forma possível. Então, turma, esse daqui foi mais um vídeo de modelagem e impressão 3D. Empreender com impressão 3D acaba sendo desafiador, principalmente para quem não tem conhecimento, mas para quem busca por conhecimento, para quem já domina ali as principais ferramentas utilizadas para prototipagem, torna-se muito mais fácil. Então, mesmo que você não saiba nada, você consegue aprender qualquer habilidade hoje para a gente aprender aí muito rápido, tá? E o que muda é exatamente isso aqui, turma. Isso aqui é o mais importante para você conseguir aí iniciar seu negócio, prosperar o seu negócio e principalmente otimizar esse processo, porque você não pode ficar parado, tá? Todo produto ele tem uma curva de rendimento, tá? De venda, e por isso mesmo que você não deve, por exemplo, se apegar a produto, a máquina, a processo, nada disso. Tá? Aplicando todo santo dia os conhecimentos que você aprende aqui no canal e os conhecimentos que você aprende aí no YouTube ou nos estudos que você está fazendo aí, com certeza você só verá os resultados disso na prática. Então, praticando todo dia você consegue melhorar, e todo dia é uma chance para você fazer algo novo, para você otimizar 1% e ser melhor 1% todo dia. Beleza? Espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aqui nos comentários para eu saber o que você achou desse vídeo. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!